Olá, amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos, a paz do Senhor. Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nesse trimestre nós estamos falando sobre vidas e propósitos. Esse é o nosso tema da revista. E hoje nós estaremos falando sobre a lição 3, Saul, um líder autossuficiente. Eu já quero começar com a nossa sugestão de dinâmica e quebra-gelo de hoje. O nosso tema é As Aparências Enganam. E o objetivo dessa dinâmica é demonstrar que, apesar de nós olharmos as aparências, apenas o Senhor conhece de fato o que está dentro do homem, o seu interior. O nosso texto base está em 1 Samuel 9:2, que diz: Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então vejamos de que forma vamos proceder nessa dinâmica. Providencie 3 ovos. Você vai cozinhar um ovo. Você vai deixar um cru. E o outro, faça um furinho atrás dele e retire o seu conteúdo, deixando vazio. Esses 3 ovos você vai posicionar em algum lugar que todos possam ver e vai numerá-los. Pode escrever na casca dele ou pode fazer como nós fizemos aqui. Então você vai distribuir alguns papéis para os seus alunos, um pedaço de papel que dê para eles escreverem números. Eles vão colocar nos seus papéis dizendo o número do ovo que é cozido, o número do ovo que é cru e o número do ovo que é vazio. E eles vão ter os seus palpites. Cada um vai tentar descobrir, apenas olhando, qual é o ovo cozido, o ovo cru e o ovo vazio. Então, recolha os papéis e verifique se alguém acertou, e provavelmente poucos vão conseguir acertar. Vimos que é muito difícil acertar pela aparência. Dificilmente alguém conseguiu acertar totalmente os números desses ovos, porque a sua aparência era muito igual. Mas o Senhor, Ele conhece o interior. Nós não conseguimos acertar pelas aparências, nós não conseguimos saber o que tem dentro das pessoas, mas o Senhor conhece os interiores, o Senhor conhece aquilo que habita dentro de nós. Então essa foi a conclusão da nossa dinâmica, e eu espero que essa dinâmica te auxilie na sua aula. E nós estamos falando da lição de número 3, Saul, um líder autossuficiente. Quando olhamos para a história de Saul e o momento em que ele aparece na narrativa bíblica, nós percebemos que o contexto em que ele está inserido é um contexto de mudança de governos, porque o povo de Israel começa a pedir a Deus e a Samuel, que era o seu juiz na época, mudança, e começa a pedir um rei, um novo rei para assumir Israel. Os povos em volta de Israel, era muito comum que os povos fossem governados por um rei. A monarquia era um dos sistemas de governo mais comum naquela época. E Israel vai querer viver assim também, e o povo começa a olhar para essas nações e começa a perceber que também gostariam de ser governados por um rei. Samuel vai então ser chamado por Deus para ungir a Saul como um novo rei. E é interessante analisar esse início, quando Saul é descoberto, quando Saul é demonstrado pela narrativa bíblica, porque vamos ver que Saul era um homem muito bonito, era um homem que todos começavam a olhar para ele e perceber que ele era muito capaz de assumir o reinado. E a Bíblia diz que o povo fica muito alegre com essa escolha. Há uma festa para ungir Saul e todos ficam muito alegres com essa escolha. Porém, com o passar do tempo, com o reinado de Saul, nós vamos ver que esse homem vai começar a se corromper, vai começar a viver uma decadência espiritual muito forte. E algo que fica claro para nós é que Deus iria confirmar o reino dele, o reino de Saul sobre Israel. Porém, por causa da sua decadência, por causa da sua desobediência e da sua falta de temor, ele, infelizmente, tem o seu reino rejeitado por Deus. Tem o seu reinado rejeitado por Deus. Porém, algo que fica claro para mim e para nós, ao olharmos para a vida de Saul, é que ele não percebeu a decadência espiritual que ele estava vivenciando.
Ele foi ungido como rei, como líder, assumiu esse cargo tão importante, porém não percebeu que foi se afastando do Senhor aos poucos, não percebeu que ele estava em decadência. E não é diferente nos nossos dias. Muitas vezes nós assumimos posições de liderança, nós assumimos ministérios, nós assumimos cargos e não conseguimos sustentar essas lideranças, não conseguimos sustentar isso porque estamos vivendo uma decadência espiritual. Existem muitas pessoas que, ao assumirem lideranças e coisas grandes diante de Deus, acabam tendo uma decadência forte e o seu caráter não consegue sustentar aquele cargo, aquela liderança. Nós precisamos mostrar para os nossos adolescentes que o caráter cristão precisa estar forjado na palavra, que o nosso caráter precisa estar fortificado no Senhor para aguentar o peso do chamado, para aguentar o peso do ministério, para que assim o Senhor possa fazer grandes obras através de nós. E eu já quero dizer que a editora Betel traz para você o Pio Team Viver Mais, que é mais um auxílio para te auxiliar, para te ajudar na sua aula. Você pode estar fazendo o download desse Pio através do site da editora Betel. E o tema dessa semana é o perigo da precipitação e a importância da renúncia. Se você quer saber mais sobre isso, vá lá, acesse e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Lembrando, se você ainda não adquiriu a sua revista desse trimestre, Vidas e Propósitos, você pode estar adquirindo através do site da editora Betel ou em um desses telefones que está passando aqui embaixo do plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te auxiliado, que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.